Olá, meus amigos queridos. Vamos comentar mais um pouquinho a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo? Por que o Evangelho segundo o Espiritismo? Porque Kardec fez uma triagem no Novo Testamento e colheu as principais falas de Jesus, aquelas máximas que nós poderíamos estudar a vida toda. E no Evangelho segundo o Espiritismo foi dividido em 28 capítulos. Hoje nós estamos no capítulo 27. Pedi e obtereis. Vamos comentar parte do capítulo? Vamos. Porque comentando esse tema, que é muito importante, por vezes nos dá muita segurança, nos dá assim aquela possibilidade de aumentar a nossa fé, aumentar o nosso desejo de se comunicar com o mundo espiritual. Pedi e obtereis. Que Jesus nos ajude, né? Esse grande mestre que nos dê a misericórdia de passar credibilidade àqueles que assistir o nosso comentário. Bem, quando nós falamos pedir e obtereis, o que é a prece? Nós já pensamos em prece. Como pode ser as preces? Quem atende às nossas preces? A nossa vontade e firmeza de pensamento tem algo a ver com isso? De que forma os espíritos nos ajudam a vencer as dificuldades? A eficácia da prece é a mesma tanto para um homem de bem como para um homem que não seja de tanto bem? Como explicar, por vezes, nós adquirirmos aquela proeza de fazendo prece por alguém, por outra pessoa, e não ter o mesmo sucesso para nós? Como explicar? E o poder da prece? Depende de muitas palavras? Ou do formato quando a pronunciamos? Pois é. Vamos repassar essas ideias comentando esse capítulo. Mas antes, vamos fazer uma ressalva. A filosofia espírita traz para todos esclarecimento que podemos traduzir como uma filosofia universal. Filosofia universal. Tudo que nós comentamos tem um fundo de verdade, dá luz para aqueles que precisam entender o que é a ciência da espiritualidade. Por quê? Nos dá esclarecimento em relação aos nossos deveres, moral, como encarnado, a pluralidade das existências, esclarece a maneira de adentrarmos com segurança com a comunicação com o mundo espiritual, como também o respeito que deveremos ter com o nosso Criador, bem como com o nosso próximo e a natureza. O que respeito é esse? Pois é. Kardec valorizou uma frase de Paulo que tem muito a ver, ou tudo a ver. Disse Paulo, fora da caridade não há salvação. Esse é o emblema da filosofia espírita. Fora da caridade. E o que é caridade? É viver para o bem de si e do próximo. Do próximo nós temos os nossos próximos, como semelhantes, e temos a natureza. Por isso a filosofia espírita não se limita a dizer que fora da igreja não há salvação. E nem fora da verdade não existe salvação. Mas se limita a dizer, em relação à nossa caminhada terrena, enquanto encarnados, quanto ao uso
que temos e deveremos ter do nosso livre-arbítrio, só para obras do bem. Valorizando os ensinos de Paulo apóstolo, aos Coríntios nós temos no capítulo 6, versículo 12, que devemos valorizar, que diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nem tudo me convém. Faz parte dos nossos pedidos. Nos alertando das preferências devido às imperfeições ainda muito evidentes. Somos espírito de terceira classe ainda. Por isso que a trajetória por aqui são de muitas provas, dificuldades, muitas aflições, muitas dores. Porém, não estamos sozinhos. E o nosso Criador nos deu a possibilidade e recurso de nos ajudar através do quê? Dos pedidos, das nossas preces, cuja iniciativa nos fortifica através de muitas energias que obtemos através das preces. Quando estamos fragilizados, buscando alternativas para diminuir nossas aflições. Em Marcos, nós vamos encontrar capítulo 11, versículo 25 a 26, o seguinte registro de Jesus. Quando apresentares para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoe, a fim que o vosso Pai que está nos céus também perdoe os vossos pecados. E se vós não perdoais o vosso Pai que está no céu, também não vos perdoará. Olha, de uma forma ou de outra, todos nós sentimos que somos um tanto transcendentes. Ou seja, nós não aceitamos que tudo termina no túmulo. Somos imortais. E como imortais sentimos que temos uma inteligência maior. Aquele nosso Criador, o construtor do universo. E a Ele nós todos estamos ligados. Principalmente quando nós propomos a respeitá-lo como força maior, através dos nossos pedidos, através das nossas preces. O apóstolo Mateus, capítulo 6, de 5 a 8, registrou a seguinte fala de Jesus, nos orientando que existe qualidades de prece, né? Existe qualidade de prece. Nós podemos louvar, pedir e agradecer, mas parece que a de pedir é mais evidente. É por isso que precisamos seguir alguns critérios. E assim está registrado. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que se comprazem em orar em pé nas sinagogas, nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, eles receberam a sua recompensa. E quando quiserdes orar, entrai em vosso quarto, estando fechado a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e o vosso Pai, que vê tudo que passa em segredo, recompensar-vos-á. E não afeteis, não se preocupe em orar nas vossas preces, como fazem os gentios, pela multidão de palavras, para serem atendidos. Não vos torneis semelhante, porque o vosso Pai sabe o que necessitais antes de pedirdes. Em Marcos, capítulo 11, versículo 25 a 26, diz o seguinte: quando apresentardes a orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém,
perdoarei, a fim que o vosso Pai que está nos céus perdoe também os vossos pecados. Cabe aqui uma observação, que na época que Jesus esteve em terra, os costumes, o respeito em relação às divindades era muito diferente aos de hoje. Tanto é que Jesus contou a seguinte parábola. Lucas capítulo 10, versículos 7 e 8. Ele deu um exemplo. 2 homens subiram para o templo a fim de orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque eu não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem mesmo com esse publicano que está ao meu lado. Jejuo 2 vezes por semana, dou meu dízimo de tudo que possuo. E nessa altura o publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim que sou um pecador. Foi quando Jesus assim exemplificou: todo aquele que se eleva será humilhado, todo aquele que se humilha será exaltado. Mas vamos ao mérito do tema em questão. Por que deveremos orar em segredo ou em secreto? Porque a oração, sendo uma ligação da criatura com o Criador, a esse devemos nos reportar, sendo desnecessário ser feita às vistas dos nossos semelhantes. Porque se assim procedermos, estamos sendo hipócritas. Queremos ser notados, admirados, por quem quer que seja. Tudo o que fazemos com ostentação visa a satisfazer o nosso orgulho. E por isso merece a recompensa, ou então não merece a recompensa que vem do alto. Será que Jesus quis dizer que as preces que se fazem nas sinagogas ou nos templos não têm valor? Não, Jesus não quis dizer isso. Jesus não quis desvalorizar a prece feita nas sinagogas, mas dar ênfase de que a oração feita reservadamente em nosso quarto nos propicia um melhor recolhimento, tem mais eficácia. Emmanuel e André Luiz, no livro Opinião Espírita, diz: no silêncio da tua prece mental, pode expressar até mais veemência do que num discurso de 1000 palavras. Olha aí, os espíritos de alta categoria nos dando essas explicações. No fundo, toda oração chega a Deus, desde que feita com sinceridade, humildade, desde que parta do coração e predisposto ao perdão, acima de tudo, não importando o local que seja feita. A linguagem do coração, e com uma forte intenção de sinceridade, substitui mesmo milhões de palavras. Pois nosso Criador conhece as nossas necessidades a fundo, ou as necessidades de seus filhos. Mas à medida que vamos perdoando os nossos semelhantes e nos unindo como verdadeiros irmãos, nossas preces terão maior retorno, ou seja, a misericórdia do nosso Criador. Pois é. Em Mateus, capítulo 7, versículos 7 a 12, Mateus registrou o seguinte:
fala de Jesus. Se teu filho pede um pedaço de pão, você dará uma pedra? Ou se ele pede um peixe, você dará uma serpente? Não, não. Vós sendo maus, sabeis dar boas coisas a seus filhos? Quanto mais vosso Pai que está no céu. Pois é. Só que nós devemos entender essa frase. Nós temos o nosso tempo e existe o tempo de Deus. Nem tudo é lícito no momento que a gente pede. Uma prece bem dirigida deverá primeiro quem faz uma mente voltada primeiro com a intenção de pedir a Deus que nos ajude a ter forças para corrigir primeiro os nossos defeitos. Não fazer como os fariseus, ou a parábola dos fariseus. E não proceder nas preces acusando o próximo, mas procurando em si uma melhora cada vez mais. Adicionar à consideração que muitas vezes o efeito da prece não é perceptível de imediato. Nem por isso deixa de ter a eficácia. Nesse momento, nós não podemos ser descrentes por não obter resultados imediatos. Essa é uma opinião de Emmanuel, na mensagem do livro Opinião Espírita. A nossa pálida opinião, temos uma pergunta. Porque nem sempre as preces atingem os nossos objetivos. Primeiro, porque nem sempre aquele que ora usa a humildade ao formulá-la, bem como também a fé ardente direcionada àquilo que se pede. Segundo, porque tudo o que pedimos é submetido à vontade de Deus. E quem compete julgar nossas rogativas é Deus. Não basta pedir, é necessário ver o que se pede e como se pede. Aí se pergunta, o que dizer das pessoas que não acreditam na eficácia da prece e ignoram que nem todas as circunstâncias estão sujeitas a fatalidades da vida? É a falta de conhecimento e fé em reconhecer que a misericórdia divina é infinita, cujo feitio é sempre nos atender às súplicas quando são justas. Mas existe uma pergunta bem mais profunda. Afinal, se tudo no universo obedece às leis eternas ou naturais, como poderão nossas súplicas alterar o rumo das coisas? Olha, quando nós somos atendidos em nossas súplicas ou pedidos, não significa que Deus alterou o curso de suas leis, que são imutáveis, mas que dentro da flexibilidade da mesma, apraz a Ele acatar o nosso pedido, desde que considere merecido. Com isso, a providência nos dá uma demonstração a respeito da nossa iniciativa do livre-arbítrio. Pois é através do livre-arbítrio que buscamos o progresso da alma ou adquirimos o progresso ou adquirimos mais débitos. Não podemos usar nosso livre-arbítrio para as coisas negativas. E se Deus não se compadecesse aos nossos pedidos, estaria Ele tolhendo o livre-arbítrio e a iniciativa de cada um de seus filhos. Deus, nosso Criador, nos atende em todas as nossas necessidades. Porém, nem sempre isso coincide com aquilo que pedimos. Nós, como encarnados, temos o nosso tempo, que achamos que é o certo, que é o real.
Mas Deus é quem sabe que as nossas reais necessidades e quando Ele poderá abrir mão para o nosso merecimento. O que temos é que respeitar o tempo de Deus, pois nesse interim nós vamos desenvolvendo virtudes várias. Em geral, o homem apenas vê o presente e o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura. O sofrimento, a dor, age como uma cirurgiã que deixa o doente sofrer suas dores. Ela representa o bisturi da alma. E de uma cirurgia íntima que lhe trará cura. Nos inspirando boas ideias, dando-nos resignação, paciência, tolerância, enviando-nos ajuda, acima de tudo, dando-nos ânimos para encontrar o que precisamos pelos nossos próprios esforços. A providência não interfere diretamente sobre o nosso comportamento, a fim de nos ensinar que devemos ajudar a nós mesmos. Fazendo uso da nossa força, com esse comportamento é que vamos desenvolvendo intelectualmente, moralmente, respeitando o nosso Criador e o nosso próximo. Assim, meus amigos, é que deveremos entender que a prece tem seus detalhes profundos, tem seus liames profundos. Esse capítulo nos dá a possibilidade de entender que a nossa passagem por aqui é de muito aprendizado. A nossa passagem por aqui é para que possamos avaliar e ter em mente que existe um poder superior, o nosso Criador, que é Deus. E conforme a nossa perfeição moral ou não, é o peso das nossas preces. Quanto mais nós investirmos na nossa qualificação moral, mais a nossa prece tem um peso perante a espiritualidade. Mais a nossa prece, com profundidade, atinge os nossos méritos, o retorno, aquele retorno que nós precisamos, em forma de segurança, paz, harmonia e recomposição da nossa estrutura espiritual. E assim eu vos agradeço a todos e a misericórdia de o Rabi de Judá por estar nesse instante transmitindo esse tema tão importante que mexe com a nossa fé, que nos dá a possibilidade de entender do quem somos, o porquê nós estamos aqui. A minha gratidão a todos. E aqueles que assistem no YouTube, compartilhem, dê seu like, é muito bom. Afinal de contas, nós estamos tratando da nossa espiritualidade, do nosso desenvolvimento espiritual, em prol de uma coletividade. A minha gratidão a todos.